Fala pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui falando com vocês novamente, né? Veja, hoje, importante que a gente fale, pessoal, eu queria falar com vocês que eu tive a notícia ontem, né, que tá para sair aí esse concurso que a gente vai trabalhar hoje, que é o concurso de agente penitenciário, tá, pessoal? Vai sair agente penitenciário e delegado, mas nós vamos ficar focado aqui no concurso de agente penitenciário. Então, pode ser que esse concurso aí até de 2 a 3 dias aí, a previsão que eu fiquei sabendo é que ele ia sair no dia 15, tá? Mas se não sair, pessoal, ele está muito próximo de sair esse concurso aí. Então a gente precisa realmente aí incentivar os estudos, né? Aplicar aí os nossos estudos com a maior força possível. Tudo bem? Bom, então, nesse sentido, eu preparei uma aula aqui para gente, tá? De direito penal. Hoje nós vamos trabalhar a parte geral do direito penal e espero aí que seja produtivo aí para todos vocês. Tudo bem? Trouxe várias questões importantes, várias questões aí legais para vocês. Vamos lá, então? Vamos começando aí, eu vou botar na tela, tá? Só um minutinho aqui, colocar aqui para gente. Bom, vamos lá então. Tá aí, ó. Direito penal, agente de custódia, né? Vamos trabalhar lá comigo, lá nas delegacias, fazendo um trabalho aí de baldeação dos presos, né, das delegacias para o centro de custódia da Polícia Civil do Distrito Federal. E eu espero aí, sinceramente, que vocês curtam aí esse cargo, é muito legal. O salário é praticamente o mesmo aí de agente, de escrivão, tá? Uma excelente oportunidade aí para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Certo? Bom, beleza. Então vamos aí começando sem perder muito tempo para a nossa primeira questão de hoje, tá? Vamos lá. Questão de 2023, dá uma olhada aí, pessoal. Não é essa questão aqui, é essa questão. Vamos lá. Uma questão que vai cobrar aí a questão dos prazos, tá, pessoal? Nós temos os prazos de origem material do direito penal e os prazos processuais. Então a gente precisa dar uma olhada aí nessa questão importante lá da parte geral, tá? Então vamos dar uma olhada. De acordo com a doutrina e a legislação penal, os prazos penais, pessoal, veja que nós estamos falando de prazo de direito material, tá? Não é de direito processual. Vamos lá. Esses prazos, por acaso, letra E, essa prova é a prova de prefeitura de Boa Vista, Roraima. São prazos prorrogáveis, pessoal, e neles eu vou incluir em sua contagem o dia do começo. Olha, eles não são prazos prorrogáveis, eles são prazos improrrogáveis, excluindo-se o dia do começo em seu cômputo. Eles são prazos improrrogáveis, incluindo-se em seu cômputo o dia do começo. E eles são prazos prorrogáveis, excluindo-se o dia do começo em sua contagem. Bom, para a gente acertar essa questão, pessoal, a gente ia conhecer a lei seca, por isso que eu falo sempre em toda aula o quanto é importante a gente estudar a lei seca, né? O Código Penal vai dizer para a gente, no seu artigo 10º, tá? Dá uma olhada aqui no que diz o artigo 10º, pessoal. Veja, prazos penais. Então, olha só, o dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Conta-se os dias, normalmente os prazos penais são aqueles relacionados à prisão, pessoal. Tá? Então, por exemplo, se eu for preso preventivamente por 5 dias e esse mandado foi cumprido dia 13, né, de dezembro, por exemplo. 13 de dezembro, não, melhor dizendo, no dia 14 mesmo. No dia 14, vou colocar aqui. Ó.
dia 14 de dezembro, eu fui preso, eram 23 horas. Eu fui preso no dia 14 de dezembro. Eu pergunto para você, esse prazo de 5 dias, ele vai começar a contar quando, pessoal? Ele vai começar a contar no dia 14. Então, dia 14, dia 15, dia 16, dia 17, dia 18. Se for o prazo de 5 dias da prisão temporária. Tudo bem? Esse é o prazo material. Normalmente está ligado aí à restrição de liberdade. Tá? E cuidado, olha só, o artigo 10º também vai dizer que eu vou incluir no cômputo do prazo o dia, a gente já viu isso, e aí o detalhe, nós vamos contar os dias, os meses e os anos, então olha só, dias, meses e anos, nós vamos contar pelo calendário comum. Tudo bem? Bom, então se a gente já sabe isso, a gente pode excluir aqui as duas opções que fala excluindo-se o dia do começo do seu cômputo. Né? Aí sobraria para a gente a letra C e a letra A. Né? A gente já sabe disso. Mas cuidado, os prazos penais eles têm uma característica, pessoal. Como regra, são prazos improrrogáveis. Tá? Não tem como eu prorrogar. Por exemplo, se esse prazo termina num domingo, né? Eu não posso prorrogar aí ele para segunda-feira. Então, olha só, nós vamos contar ele normalmente nos finais de semana, nos feriados, ou qualquer dia aí, mesmo sem expediente forense, eu vou contá-lo 5 dias, tá? Então, é exatamente aí o caso da letra C de casa, que é o nosso gabarito. Vamos supor que o dia 14 aqui foi numa sexta-feira. Então, dia 15, um dia, dia 16, segundo dia, dia 17, o terceiro dia, dia 18, o quarto dia, dia 19, o quinto dia. Então, ó, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Tudo bem? Na verdade, eu vou contar o dia 14, né? 1, 2, 3, 4, 5. Final do prazo vai ser no dia 18, olha. 1 sábado, 2 domingo, 3 segunda, 4 terça, quinto, quarto. Tudo bem? É assim que eu conto, pessoal, o prazo de natureza penal. Beleza? Cuidado que o prazo de natureza do direito processual penal é diferente. A gente vai ver aqui com calma. Mas vejam aí. Então, o que eu falei, né? Acabei de falar isso aqui. Mas eu queria que você soubesse disso aqui, a diferença do prazo penal para o prazo processual. Então, olha só, o prazo penal, vou incluir o dia do começo no cômputo do prazo. É um prazo que não se prorroga, mesmo que ele termine em domingo ou feriado, ele vai terminar nesse dia. Tá? Ele vai terminar nesse dia. Eu não vou prorrogar para o próximo dia, de jeito nenhum. Então, se o prazo da prisão dele cair no domingo, ele vai ser solto no domingo, tá, pessoal? Não vou esperar até segunda, tá? Ah, professor, mas o fórum vai estar fechado domingo, então vamos adiantar esse prazo, tá? Para um dia útil. Ele não pode ser prorrogado. Isso é o prazo de natureza penal. E o prazo de natureza processual? Aqui eu não vou contar o dia da ordem, né? Eu vou começar a contar no outro dia. Eu descarto esse dia e começo no outro dia. Porém, eu vou incluir o dia do término no cômputo do prazo. Aqui é a diferença. E detalhe, o prazo processual eu posso prorrogar até o dia útil imediato. Por exemplo, se terminar no domingo, ele pode ser prorrogado até segunda-feira. Tudo bem? Essas são as diferenças principais entre o prazo material e o prazo processual. Tudo bem? Beleza? Ah, professor, mas isso não cai muito. Pessoal, está na parte do Código Penal, tá? E a gente tem que saber, não tem jeito, tá? Então, nunca mais errem isso aí.
Tudo bem? Beleza? Então dá uma olhada. Prazo penal de direito material, prazo processual de direito processual. Tá? Artigo 10º. E o artigo 798 do CPP, que vai falar do prazo processual. Beleza. Olha outras informações importantes referentes ao prazo. Súmula 710 do STF. No processo penal, contam-se os dias da data da intimação e não da juntada dos autos do mandado ou da carta precatória. Ao contrário, lá do processo civil, aqui do dia que eu intimar, eu vou começar aí a contar. Beleza? Bom, então, pessoal, basicamente é isso aí, tá? O prazo material não se prorroga, independente de coincidir no final de semana, a gente já falou, tá? Tranquilo. Bom, beleza, vamos em frente então. Próxima questão, uma questão de certo ou errado, tá? Também de 2023, pessoal. Procuro dar prioridade aí às questões mais recentes. Vamos lá. A respeito do princípio da consunção, julgue o item a seguir. Uma prova de analista judiciário. Né? Eu espero aí que seja uma dificuldade similar à que vocês vão enfrentar na prova de agente de custódia. Então vamos dar uma olhada. Princípio da consunção. O que ele quer saber? O princípio da consunção é um princípio de resolução de conflito de leis penais no tempo, sem previsão expressa na parte geral do Código Penal brasileiro. Pessoal, veja aqui que aqui o aluno que não está prestando muita atenção, né, na prova, está com pressa, está com a cabeça lá fora, né? Ele erra, tá? E o que é esse princípio aí da consunção? Né? Olha só, o professor César Roberto Bittencourt vai dizer que uma norma definidora de um crime constitui meio necessário ou uma etapa de preparação para a execução de um outro crime. Tá? Basicamente é isso. Então há uma relação consumativa. Os fatos não se apresentam em relação de gênero e espécie, mas de um fato que é continente e outro conteúdo. Então costuma-se dizer, olha só a comparação que ele faz. Se o peixão, né, aquele peixe grandão, é o fato mais abrangente, ele engloba o peixinho, fatos que integram aquele como parte. Beleza. Mas veja, pessoal, um detalhe interessante aqui. O que a questão quer saber da gente? Primeiro, a consunção, ela é um princípio de resolução de conflito de leis penais no tempo? É isso que é a consunção? Pessoal, ela realmente vai tratar de um conflito, mas não é um conflito de leis penais no tempo, e aí nós já temos o nosso erro da questão. Então, o aluno que está disperso, ele acha que, mas a consunção realmente é um método de resolução de conflitos, de lei penal, mas não é no tempo, pessoal. Não é no tempo. Tá? Então, cuidado com isso. Olha só, o princípio da consunção não resolve o conflito de leis penais do tempo. Ele diz respeito ao conflito aparente de normas. Eu tenho um fato X, e para esse fato X eu tenho duas normas, a norma A e a norma B, que são aparentemente aplicáveis, as duas para o mesmo fato. Basicamente é isso que vai tratar o conflito aparente de normas. Tá? Então, a questão erra ao dizer que é um conflito aparente de leis penais no tempo. Não é isso. É uma questão relativamente simples, mas se você não está atento, você acaba aí passando desapercebido e marca como verdadeiro. Tá? Então, veja aí, pessoal. Olha só. Princípio da consunção. O princípio da consunção está diretamente relacionado pela absorção de um delito pelo outro. Aqui nós temos uma relação de fins e meios. Pessoal, olha só que interessante. Fins e meios. Um dos delitos apenas serve de meio
de possibilidade para que a gente chegue a um outro, tá? Ou mesmo de necessidade de um crime para uma fase de outro. Então, um desses crimes vai ser apenas uma etapa da execução para que eu pratique um outro crime. Então, veja, a consunção ela é muito utilizada quando a intenção criminosa ela é alcançada pelo cometimento de mais de um tipo penal. Né? Mas aí, por uma questão de política criminal, o agente ele acaba não respondendo pelos dois crimes, ele vai acabar respondendo por apenas um dos crimes. Basicamente, essa é a ideia da consunção. Tudo bem, pessoal? Beleza? Então, é isso que eu queria aí chamar a atenção de vocês. Beleza? Bom, dentro dessa ideia de consunção, nós temos duas regras importantes. O fato de maior entidade consome ou absolve o de menor graduação. Lex consumens derogar lex consultae, do latim. Então, lei mais grave, crime mais grave, derroga o crime menos grave. Olha só. O fato de maior entidade consome ou absolve o de menor graduação. E o crime fim, ele acaba aí absorvendo o crime nele. Beleza? Então, cuidado aí com essa ideia. Beleza. Seguimos. E aí, aqui é muito importante, já que a gente está falando desse assunto, pessoal, que a gente trabalhe aqui essas diferenciações. Né? Essas diferenciações que são aí importantes. Bom, vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada aqui nesses princípios, nesses diferentes conceitos aqui que eu trouxe para vocês. Bom, crime progressivo. O que é o crime progressivo? Cai muito a diferença de crime progressivo para a progressão criminosa. São duas coisas absolutamente parecidas, mas que não podem ser confundidas. De maneira alguma, aí são sinônimos. Então vamos dar uma olhada. No crime progressivo, o agente, para alcançar um resultado, um crime mais grave, ele necessariamente vai passar por um crime menos grave. Então, obviamente, quando eu quero matar alguém, primeiramente eu vou ter uma lesão corporal. Esse é o crime progressivo. Mas veja que no crime progressivo, pessoal, eu não tenho aquilo que eu chamo de alteração do dolo. O dolo é sempre o mesmo no crime progressivo. Tá? Já na progressão criminosa, não. Aqui nós vamos ter uma alteração do dolo. Tá? Então veja aí. O agente pretende inicialmente produzir um resultado e depois de alcançá-lo, aí ele muda. Ele opta por prosseguir na prática ilícita e reinicia uma outra conduta. E aí nós vamos ter um resultado, um evento mais grave do que a conduta inicial. Olha só, a progressão criminosa nada mais é que uma nova vontade que surge na execução. Então, o fato inicial, ele fica absorvido, ele acaba respondendo apenas por esse último. Então, não confundam. Crime progressivo, não há alteração do dolo. Isso cai muito, hein, pessoal? É clássico essa diferenciação no direito penal. Já aí, na progressão criminosa, há essa alteração. E aí nós temos mais alguns conceitos importantes. Por exemplo, fato anterior impunível, antefacto impunível. Olha que interessante. O que é esse antefacto impunível? Nada mais é que são os fatos anteriores que estão na mira de desdobramento da ofensa mais grave. Então, olha, a diferença é que no crime progressivo, o crime anterior era obrigatório. Já aqui, o crime anterior meio foi escolhido dentre os possíveis. Olha que vai dizer a súmula 17 do STJ. Quando eu faço ressalva no estelionato, mas sem mais potencialidade lesiva, pessoal, essas são algumas súmulas que mais caem aí em provas de concurso. Ela já faz tempo que ela não cai, porque ela já é bem antiga, mas mesmo assim vocês têm que saber. Então, quando eu
uma falsificação, eu utilizo de uma falsificação para um crime de estelionato, sem maiores desdobramentos, essa falsificação ela acaba sendo aí esgotada, absorvida pelo estelionato. Vai responder só pelo estelionato. Tudo bem? Beleza? Quando, para eu realizar o estelionato, eu preciso de uma falsificação. E uma outra ideia é o fato simultâneo impunível, também chamado de concomitante impunível. É aquele praticado no mesmo contexto em que é praticado o fato principal. Então, ó, estupro em via pública. Eu vou ter o estupro, mas para que eu realize o estupro, também vou ter que realizar um ato obsceno. Concordam comigo? Eu vou ter que me despir lá, vou ter que realizar um ato obsceno, de qualquer forma. Então, esse fato ele é concomitante. Ele é realizado juntamente com o fato principal, mas vai restar por ele também absorvido, vai responder somente pelo estupro. Tudo bem? Então, cuidado aí com essas possibilidades, com essas situações aí que às vezes esses conceitos aparecem aí para nós. Certo? Beleza. E o fato posteriormente, olha só esse. Nós falamos o antefacto impunível, o fato que é anterior impunível, no caso falso, naquela possibilidade de estelionato, mas nós também vamos ter o fato que posteriormente também seja impunível, o chamado pós-factum impunível. Aqui o fato posterior impunível, ele vai significar apenas o exaurimento do crime principal praticado pelo agente. Ele é dispensável, né, para a consumação do delito. Ele pode ou não ser punido. Então, se absorve o crime praticado após exaurido o crime querido. Por exemplo, falsificação de documento e uso de documento falso. Quando praticado pelo mesmo agente, então o uso é um pós-facto impunível. Concorda comigo? Primeiro eu falsifiquei. E depois eu usei. Então, o uso é um pós-factum impunível. Pessoal, está passando um bombeiro aqui em casa. Não sei se vocês estão ouvindo o barulho aí. Mas vai passar rápido aí. Beleza? Vamos em frente. E veja, olha só. Se tivermos um conflito de várias normas possivelmente aplicáveis, norma A e norma B, sobre o mesmo fato, nós vamos estar diante de um conflito. E aí, nós vamos ter os métodos de solução dos conflitos, de resolução dessas antinomias aí, desses conflitos entre essas normas. Tá? Veja, quais são esses métodos? Nós vamos ter a consunção, nós vamos ter a alternatividade, a subsidiariedade e a especialidade. Tá? Então, veja, não tem nada de conflito de lei penal no tempo. Não é uma lei vai ser aplicada em determinado momento ou não. Aqui existem duas normas e a gente não sabe qual dessas normas vai valer ali para o caso concreto. Tá? Então, a gente precisa aí conhecer um por um desses métodos de resolução de conflitos da norma penal. Vamos lá, então, vamos dar uma olhada neles? Olha aí. Consunção. Veja, a consunção ela não é um princípio de conflito de leis penais no tempo. Eu já falei para vocês, daí o erro do questão. Ela serve como um princípio do conflito aparente de normas, tá, pessoal? Aparente de normas. Eu já expliquei para vocês a conjunção, né? E nós vamos ter esses outros aí, né? A alternatividade, a subsidiariedade, a especialidade. Então, são alguns aí desses
métodos, né, de solução aí de conflitos, tá? Mas a gente já pode ver aí que essa questão ela encontra-se aí errada. E também temos a alternatividade e a subsidiariedade. Tá? Bom, que mais aí, pessoal, que eu queria falar para vocês? Né? Veja, o que seria a especialidade, né, pessoal? Essa letra D. Lei especial vai derrogar lei geral. Derroga lei geral. Então, se duas normas são parecidas, mas uma é mais específica que a outra, eu vou utilizar a norma específica. Isso que é o princípio da especialidade. Subsidiariedade pode ser tanto expresso ou tácito. Tá? A subsidiariedade expressa determina a aplicação da lei que engloba o maior número de fatos típicos de maneira complexa, relegando a outra lei determinados fatos específicos. Tá? Então, cuidado. Né? Nós podemos ter tanto a subsidiariedade expressa quanto a tácita. Às vezes, a própria norma penal ela vai dizer aí, olha só, o artigo 15, né, vai dizer disparo da arma de fogo. E aí o próprio artigo vai dizer, vai responder por esse crime, salvo se o disparo foi feito para praticar outro crime. E aí ele vai responder pelo outro crime. Então aqui é uma subsidiariedade expressa. Mas essa subsidiariedade pode ser tácita também. Tá? Ela é mais imperceptível, né? Implícita ou tácita. Por exemplo, o furto ele é subsidiário em relação ao crime de roubo, implicitamente. Comprovado o fato principal, afasta-se o subsidiário. Né? Comprovado o roubo, nós não vamos ter aí o furto. Alternatividade, pessoal. Aplica-se ao crime de conteúdo múltiplo ou variado, aquele clube que tem aqueles tipos verbais que tem diversos verbos, né? Por exemplo, 33 da lei de drogas. Nós temos lá vários verbos. Então, nesses crimes chamados plurinucleares, olha o nome, plural de núcleos, eu tenho vários verbos. Se o sujeito realiza qualquer um desses verbos, ele vai responder apenas por um dos crimes, porque as condutas ou verbos são alternativos. Tudo bem? Então nós temos aí todos esses princípios que resolvem o conflito das normas penais. Tá? A consunção é também chamada de absorção. E nós aí já explicamos ela. Tá? Veja. E aí uma outra pergunta. A consunção tem ou não tem expressa previsão no CP? Né? Veja que o Código Penal ele adotou, a gente já sabe disso, a teoria da atividade em relação ao tempo do crime. Nós não temos aquele mnemônico super famoso, que é o luta, pessoal. Né? Quanto ao lugar, teoria da ubiquidade. Quanto ao tempo da ação, teoria da atividade em relação ao tempo do crime. E aí nós vamos ter algumas decorrências disso. Tá? Nós vamos ter a novácio leves impégios, essa não pode retroagir. Se eu tenho uma nova lei que vem depois do fato e ela é pior para o agente, ela não pode retroagir. Nós vamos ter a novácio legis in melius, essa sim pode retroagir, né? Ela é melhor para o agente. Nós vamos ter a abolício criminis, que é a cessação da conduta criminosa, aquilo que era crime não é mais crime. E nós vamos ter uma nova lei incriminadora. Antes não era crime e agora há crime. Então, por isso, cuidado. O conflito aparente de normas penais ocorre quando há duas ou mais normas incriminadoras que tipificam o fato é o mesmo. Isso que vocês têm que entender. O fato é o mesmo e eu tenho duas normas. Porém, nós vamos aplicar apenas uma dessas normas. E aí nós podemos chegar a um consenso que existem alguns requisitos para que a gente fale em conflito. Unidade de fato, o fato é único, pluralidade de normas, olha ali, e
Todas essas normas são aplicáveis ao mesmo fato. Mas a gente sabe, ele não pode responder por mais de uma norma pelo mesmo fato. Ele tem que responder apenas uma norma, ele vai responder. Beleza? Tudo bem? Show de bola. Bom, então é isso aí. Conflito aparente de normas. Beleza? Bom, seguindo. Próxima questão também sobre essa temática aí. Vamos lá. A respeito do princípio da consunção, julgue o item a seguir. Com previsão expressa na parte geral do Código Penal brasileiro, o princípio da consunção ele pode ser caracterizado como um subprincípio do princípio da intervenção mínima, pessoal. Então, o que ele está dizendo? Ele vai dizendo que nós temos o princípio da intervenção mínima e o princípio da consunção seria um subprincípio da intervenção mínima. Pessoal, e outra, ele está dizendo que existe expressa previsão desse tipo penal. No Código Penal existe, pessoal? Não existe. Daí a gente já pode ver que o item está equivocado. E também está equivocado, pessoal, que, no sentido que ele diz que é um subprincípio da intervenção mínima. Os subprincípios da intervenção mínima, pessoal, são a subsidiariedade, olha aqui, e a fragmentariedade. Muita gente ainda tem muita dificuldade, né, em diferenciar esses princípios, né? Aliás, tem autores aí que vão dizer que são que nem fazem essa diferenciação, né? Porque eles são muito próximos. Então a gente não pode aí de maneira nenhuma dizer que o princípio da consunção ele seria aí sinônimo, né? Mas o que seria a intervenção mínima, tá, pessoal? A intervenção mínima, olha aqui, ó, a intervenção mínima traz aquela ideia de direito penal mínimo. O que é isso, professor? Tá? O direito penal ele deve intervir da maneira menos significativa na vida das pessoas. Nós vamos intervir, né, na esfera dos direitos dos cidadãos da menor maneira possível. Tá? Limita-se aí a uma restrição temporária da liberdade, não incidindo sobre a vida como regra. Tá? Então, o direito penal ele deve agir somente quando for verdadeiramente necessário, tá? Cuidado com isso aí, tá? Muito cuidado com isso aí. Isso que vai dizer o princípio da intervenção mínima, tá? Mas veja, continuando aqui o nosso raciocínio. Então não adianta a gente criminalizar qualquer conduta desviante se o Estado não conseguir fazer a repressão legítima desses comportamentos. Tá? Olha só, o princípio da intervenção mínima defende que a criminalização estatal deve recair sobre os bens jurídicos mais preciosos que a sociedade possa ter. Tá? Basicamente, é isso aí que o princípio da intervenção mínima vai dizer. Beleza? Tudo bem, pessoal? Então, cuidado aí com o princípio da intervenção mínima. E veja que o princípio da intervenção mínima decorre do princípio da subsidiariedade. O princípio da subsidiariedade é o princípio da última ratio. O que é isso, professor? Né? O direito penal deve funcionar como um último recurso possível, pessoal. É a última saída. O direito penal deve atuar dessa forma, tá? Cuidado com isso.
Então, é o último recurso de controle social, atuando somente quando os outros meios, quando o direito administrativo não conseguir resolver, direito constitucional, aí sim, em último caso, nós vamos nos utilizar do direito penal, tá? Então, é possível estabelecer como formas de controle social de primeira ratio, nós vamos ter educação, né, valores, religião, a própria família. Tá? A segunda ratio, nós vamos ter os demais ramos do direito, direito civil, direito trabalhista, administrativo. Quando nenhum desses direitos conseguem resolver o problema, nós vamos ter aí a fragmentariedade. Tudo bem? Então, cuidado aí, tá? Não sei se vocês estão ouvindo, o bombeiro está passando aqui novamente. Novamente. Beleza? Bom, continuando aqui. Que mais? Nós falamos da subsidiariedade, mas nós temos também, pessoal, a fragmentariedade, tá? A gente não pode confundir uma com outra. Fragmentariedade é diferente. Tá? O que é a fragmentariedade? Para a fragmentariedade, o direito penal deve incidir apenas sobre o fragmento das condutas humanas. Veja que até parece, eles se parecem muito, né? Então, a fragmentariedade deve ser aplicada sobre apenas um fragmento, é justamente essa ideia de fragmento, né? Então, vejam, do rol exaustivo de todas as condutas que devem ser aplicadas numa sociedade, certamente a maior parte delas são condutas lícitas. E essas condutas lícitas, elas não ofendem os principais valores cultivados pela mesma. Então, o direito penal ele vai atuar somente nos processos desviantes. E é nesses processos que nós precisamos atuar. Então, está aí. Intervenção mínima, subsidiariedade e fragmentariedade. Beleza? Então a questão está errada. Primeiro, que não existe essa previsão no Código Penal, e segundo, que a consunção não tem relação com esses princípios. O princípio da consunção a gente já viu, né? Está totalmente direcionado com a absorção de um delito pelo outro. Então aqui nós estamos diante de uma relação entre fins e meios. Um delito é simplesmente um meio para que eu chegue em outro. Ou mesmo de necessidade. Um crime é uma fase para o outro. Eu preciso executar um para que eu chegue em outro tipo penal. Tudo bem? Beleza? Não tem nada a ver aí com esses outros princípios. Veja, o crime que absorve, ele é chamado de crime consuntivo. É a conduta mais grave. Então, nós temos aqui ó, o crime consuntivo, tá? E o crime consunto. Esse aqui é o crime consunto. Então, o crime consuntivo, ele acaba aí abarcando para isso. Beleza? Bom, seguindo. Próxima questão aí. Vamos seguindo. Prova do TJDFT, pessoal. Próxima questão aí, prova para juiz de direito. Vamos dar uma olhada nessa questão. Prova de 2003, hein? Prova desse ano, 23, né, desse ano. Uma questão aí que vai trabalhar a aplicação da lei penal. Muito importante aí para todos os efeitos. Para a gente. Então vamos lá. Letra A. Mesmo que lei posterior deixe de considerar fato como crime, o que é isso aqui, pessoal? Abolício crimes. Concordam comigo? Abolício crimes. Não serão excluídos os efeitos penais da condenação feita com base
e na outra legislação vigente. Pessoal, a abolição crimes, ela não exclui os efeitos penais, tá? Cuidado, exclui sim, tá? A letra A tá aí equivocada. Com certeza, a abolição crimes ela vai excluir aí os efeitos penais, tá? Bom, letra B. Letra B. Cuidado, os efeitos penais são excluídos. Porém, permanece os efeitos civis. Civis, cuidado com isso, tá? Então, ela vai descriminalizar uma conduta que antes era crime. Qual o efeito disso? Nós vamos ter a extinção da punibilidade, né? Obviamente que é uma lei melhor, então ela vai retroagir e vai fazer cessar os efeitos penais de eventual sentença condenatória. Com base aí na legislação outrora vigente. Beleza? Bom, mas os efeitos civis permanecem. Letra B, pessoal. A lei temporária, ela aplica-se ao fato cometido durante a sua vigência, né? Ainda que decorrido o prazo da sua duração. Pessoal, é ou não é exatamente isso o que diz aí a definição de lei temporária, pessoal? É exatamente isso, tá, pessoal? Então, nós temos uma lei que ela é criada, né? Nós temos a lei excepcional e a lei temporária, elas são parecidas. Então, veja, nós temos aí uma lei que ela é criada para vigir em determinado tempo, né? Determinado espaço de tempo, durante 3 meses, por exemplo. Uma situação aí que é preciso que ela valha aí durante esses 3 meses. Bom, se eu cometo fato nesse período, mesmo aí que a lei, que o prazo de duração se esgote, eu vou poder aplicar essa lei temporária. Basicamente é isso que a questão está dizendo, né? E está absolutamente correto, tá? Olha que vai dizer o artigo 3º do Código Penal. A banca simplesmente cobrou ipsis literis o artigo 3º do Código Penal. A lei excepcional temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Mas vamos ver o que ele disse na C. Ele deve ter querido te confundir, né? Porque a lei excepcional e a lei temporária elas têm conceitos parecidos. Então vamos ver a letra C. A lei excepcional ela tem aplicação imediata, beleza. Não gerando efeitos caso não aplicada durante a sua vigência, né? Tá errado aí também a letra C, né? Veja, a característica que une a lei temporária e a lei excepcional, pessoal, é a chamada ultraatividade. Ultraatividade. Então, pode anotar aqui, ó. Olha aqui, ó. Ambas as leis são dotadas de ultraatividade. O que é a ultraatividade? A ultraatividade ela vai ocorrer quando os fatos ocorridos dentro da sua vigência, mesmo que a lei não seja mais vigente, mesmo após a sua extinção, elas continuam a valer. Isso que é ultraatividade. Por esse fenômeno, os fatos praticados dentro do prazo da lei excepcional temporária, não importa se elas já estão extintas, elas vão continuar aí a produzir efeito. Beleza? Tudo bem? Tranquilo. Então, essa era a ideia. Então, veja, a razão dessa ultratividade é simples. Como a lei já tem um prazo certo, ela já nasce com uma vigência temporária, né, uma vigência determinada, ou, no caso de lei temporária, ela tem um tempo determinado, ou na lei excepcional, para viger durante aquela determinada situação dita excepcional.
Caso as condutas que violarem essas leis deixassem de ser punidas após a revogação dessas, vocês hão de concordar comigo que nós estaríamos aí desestimulando o seu descumprimento. Então, veja, se eu sei a data em que a lei ocorre, ela vai deixar de existir e a partir disso eu não vou ser mais punido, por que eu cumpriria a lei? Claro que não faz o menor sentido. Então, por isso, mesmo a lei sendo revogada, ainda nós vamos punir aqueles que violarem a lei na época em que ela estava em vigor. Tudo bem? Beleza? Então, essa é aí a orientação que eu queria que vocês tivessem. Bom, mas vamos voltar aqui, ó. Olha só o que vai dizer o artigo 1º do Código Penal. Não há crime sem lei anterior que o defina e não há crime, não há pena sem prévia comunicação legal. Porque nós vamos ter tanto a legalidade quanto a anterioridade. Vamos ver aqui, antes vamos voltar na letra D. Definido o fato como criminoso, a pena deve ser aplicada quando estabelecida definido o fato como criminoso, a pena deve ser aplicada quando estabelecida a cominação para ele. Né? Veja, olha o que diz a letra D. Não há crime sem lei anterior que o defina. Então, a pena deve ser aplicada. Eu tenho que ter uma pena prévia quando eu defino um crime. Concordam comigo? Então, não é que deve ser aplicada quando estabelecida a cominação para ele. É uma questão aqui até meio traiçoeira, tá? Mas veja que a letra B ela está absolutamente correta, é a definição de lei temporária. O fato criminoso está no presente definido, portanto, deve ser aplicado. Tá? Cuidado aí com essa questão, uma questão muito mais gramatical de interpretação do que aí qualquer outra coisa. Tudo bem? Beleza? E letra E. Ainda que transitada em sentença penal condenatória e julgada em sentença penal, a lei posterior terá aplicação imediata. Não, né, pessoal? Nós já temos uma sentença transitada em julgado, uma sentença penal condenatória, a lei posterior aí, ela não vai aí, de forma nenhuma intervir. Né? Mas veja que eu posso ter abolício crimes até após a execução, mesmo com a sentença transitada em julgado, mas não é isso que a questão está falando. Tá? Olha só o que diz o artigo 2º, essa questão cobre o entendimento do artigo 2º. A lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente aplica a fatos anteriores, ainda que decidido por sentença condenatória transitada em julgado. Mas cuidado, tá? Somente a lei posterior que de qualquer modo favoreça o agente. A questão deixa em aberto, né? Olha só, ainda que transitado em julgado, em sentença penal condenatória, lei posterior, ele não fala se é pior ou se é melhor. Bom, em relação ao item D, o Código Penal ele exige a prévia cominação legal para a pena. Não basta que eu defina o que é crime, né? Eu tenho que definir o crime e também devo estabelecer a sanção penal. Por isso aí que a questão está errada. Olha só, definido o fato criminoso, a pena deve ser aplicada quando estabelecida a cominação para ele, na época de aplicação da pena. Não, pessoal. Completamente errado. Tem que ser antes, né? Deve ser prévia também. Beleza? Então tá aí. Show de bola. Vamos para a próxima, sem perder muito tempo. Olha aí. Em cada item a seguir é apresentada uma situação hipotética seguida para ser julgado. No que concerne ao fato típico e aos seus elementos. Veja que é uma matéria que também é muito importante aí para a gente. Né? Fato típico. Nós temos aí que estudar, sem sombra de dúvidas. Bom, então vamos lá. Gonçalves, desejando, olha aí, o Gonçalves, ele tem dolo, né?
Ele deseja aí eliminar a vida de Oliveira. Ele tem ânimos necante, dolo de matar. Ele quer matar, ele quer eliminar a vida de Oliveira. Gonzales e o Oliveira. Bom, o Oliveira ele se encontra em uma praça pública e ele instalou uma poderosa bomba. Olha que interessante, o Gonzales é mau mesmo. Ele quer matar, mas ele quer matar por uma bomba, a qual, ao ser detonada, matou. Só que na praça tinha várias pessoas. Tinha o Oliveira, tinha o Y, tinha o X, tinha o Z, né, tinha o B. E todo mundo morreu que estava ali, mas ele queria matar só o Oliveira. Pergunta: nessa situação hipotética, Gonzales agiu com dolo direto de primeiro grau contra Oliveira e contra as demais pessoas que morreram no local. Pessoal, cuidado com essas classificações de dolo, tá? Essa questão é desse ano e a gente tem que entender, né? O que é aí o dolo direto, né, pessoal? O dolo direto. Veja, o dolo direto de primeiro grau é aquela conduta dirigida para determinado resultado. O dolo simples, né? Podemos dizer assim. Então, João quer matar Maria e vai lá e faz. Então, nós temos aí o dolo de primeiro grau. Mas veja que não é o caso da questão. Dolo de segundo grau, também chamado de dolo de consequências necessárias. É exatamente o que a gente viu, olha só. O Gonzales, ele quer matar também o Oliveira. Mas para ele matar o Oliveira, é necessário outro resultado paralelo. Então, João quer matar Maria, ele põe uma bomba no seu avião, explode, todos morrem. É exatamente o caso da questão. Ele não está preocupado se ele vai alcançar somente o seu resultado. Ele vai alcançar outros resultados também. Tá? Então, cuidado com isso, dolo de segundo grau. E também nós vamos ter o dolo de terceiro grau. Pessoal, acabei de descobrir aqui que esse barulho de bombeiro que apareceu aí, não sei se deu para vocês ouvirem, era o desfile de Natal, tá? Não é nenhuma tragédia, não. Fiquem tranquilos, tá tudo beleza aqui. Tranquilo? Bom, bom, e o dolo de terceiro grau, pessoal? Temos dolo de primeiro grau, dolo de segundo, dolo de consequências necessárias, e o dolo de terceiro grau. Já foi cobrado aí na prova do Ministério Público do Distrito Federal e na Polícia Civil de São Paulo. Então, olha só, João quer matar Maria, parecido com o dolo de segundo grau, né? Ele põe uma bomba no seu avião, ocorre que Maria estava grávida. Então, vejam, ele é mais de dois dolos, né? Dolo de primeiro grau, né? Mais de 2 graus, né? Dolo de segundo grau, mas ele tem uma terceira pessoa será aí a vítima. Então nós estamos diante aí do dolo de terceiro grau. Tudo bem? Beleza? Então, guardem aí essas informações para a prova de vocês. E outras classificações aí também, pessoal, que interessantes. Olha só, dolo geral. O agente, veja, o agente supondo já ter alcançado um resultado, ele pratica uma nova ação. Dolo eventual, a gente conhece o dolo eventual, é a vontade consciente de praticar uma conduta, sendo que eu assumo o risco de alcançar o resultado previsto. Eu sei que pode acontecer e eu simplesmente não me preocupo com esse resultado. O dolo eventual. O dolo alternativo é a vontade de consciência de praticar uma conduta para alcançar qualquer um dos resultados previstos. Tá?
Bom, qual outro dolo? Nós temos aí o dolo direto. Então, no dolo alternativo, ou ele mata ou ele lesiona. Ele não está preocupado, né? E nós temos o dolo direto. É exatamente aquela ideia. Eu quero matar, vou lá e mato. Né? É o dolo, efetivamente falando, propriamente dito. Tá? Beleza. Seguindo. Que mais nós temos aí? Que mais nós temos para trabalhar? Mais uma questão aí para gente. Questão de 2023, temos tempo para fazer ela. Túlio, de posse de sua pistola, tirou 5 vezes contra Flávio, com a intenção de matá-lo. Mas veja que ele é muito ruim de mira, pessoal. Né? Ele errou a pontaria em todas as ocasiões. E aí eu quero saber de você, essa tentativa, pessoal, essa tentativa qual a classificação dela? É uma tentativa cruenta? Isso que ele quer saber. Ele errou todas, ele não acertou nenhuma. Nenhuma. E aí, pessoal? Essa tentativa ela não é cruenta, tá, pessoal? Ela não é cruenta. Cuidado com isso, tá? Por quê? Por quê, pessoal? Porque a tentativa cruenta ela tem que alcançar, pelo menos, atingir de alguma forma, né? Também chamada tentativa vermelha ali, né? Então veja que nesse caso não acertou nenhum dos tiros, olha aí. Nós temos a branca ou incruenta, não acerta o alvo, é exatamente o da questão. Nós temos a cruenta ou vermelha, acerta o alvo. Essa efetivamente acerta o alvo. Se ele tivesse dos 5 tiros acertado pelo menos um, aí nós poderíamos aí dizer que foi uma tentativa cruenta. Mas não é o caso da questão. Não é o caso da questão. Tudo bem? Cuidado. Tentativa perfeita ou acabada. Aqui o agente esgota todas as possibilidades. Né? É o caso da questão também, porque ele deu 5 tiros, não tinha mais bala. Ele esgotou todos os meios. Nós temos a tentativa imperfeita ou inacabada, não utiliza todos os meios. Nós temos, então ele está lá com 5 balas no tambor, ele dispara 2 vezes e aí chega um guarda. Né? Ele não consegue prosseguir por circunstâncias alheias à sua vontade, então ele não utilizou todos os meios. A tentativa abandonada ou qualificada já é classificado a nossa famosa desistência voluntária ou arrependimento eficaz. E a tentativa inidônea, inadequada, impossível, crime ou quase crime, que é o chamado aí crime impossível. Então, recapitulando, tentativa incruenta, a vítima sai ilesa. Tentativa cruenta é a tentativa violenta. Olha aí, ó, já caiu várias vezes em concurso. Olha. A tentativa incruenta ou branca ocorre quando os atos executórios, ou a gente não consegue a consumação do delito por força alheia à sua vontade e nem atinge o objeto material do crime. Exatamente. A tentativa incruenta não é punível, pois considera-se que o agente não iniciou a fase executória do crime, do intercrimes. Não é isso, tá? Não é isso. Ela é punível sim. Os atos executórios não atingem a vítima, mas ele responde sim pela tentativa. Olha aí, ó. A DPE Pernambuco 2018. E se tratando de tentativa branca ou incruenta, a vítima não é atingida e não sofre sofrimentos. Se tratar de tentativa cruenta, a vítima atingida é lesionada. Tudo bem? Beleza? Então, era isso aí que eu tinha para vocês. Né? Estamos aí completando 1 hora de aula. Espero que tenha sido aí produtivo para vocês. Beleza? Estou sempre à disposição no @prof. Rafael de Oliveira. Quiser mandar dúvida, pergunta, professor, não entendi tal pergunta. Críticas são sempre bem-vindas. Né? Eu estou sempre à disposição aí para poder ajudar vocês. Fiquem com Deus e até a próxima, galera. Valeu!